Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos de resenha desse deck muito interessante, Tarot of Oppositions. Acho que é isso, né? Essas são as autoras, ele é distribuído pela Lois Carabel, a editora, e uma coisa muito boa é que o livreto também vai vir em português. Caixinha bem dura, bem resistente, compacta inclusive, dá para você deixar na sua mesa de atendimento. Ela tem uma aberturazinha diferentezinha assim, ó. Gostei bastante, ela vai ter uma sensação mate acetinada, sabe, na caixinha. Muito boa. Recebi esse deck já tem alguns dias, não tive tempo de gravar o unboxing, então abri, já dei uma curiada. Adorei, inclusive. Livreto, gente. Eu dei uma folhada no livreto e eu deixei marcadinho aqui uma frasezinha que eu achei interessante de falar para vocês. E vocês já vão entender o porquê. Cada carta possui duas polaridades. Essas polaridades levam a duas direções opostas, mas que estão ligadas. São como dois extremos, cujo equilíbrio encontra-se no meio. Então, vai ter uma sucinta explicação a respeito, algumas dicas de tiragem, né? Vai explicar um pouco a respeito dos arcanos maiores e arcanos menores, né? Então, por exemplo, sacerdotisa, a ligação secreta ao divino, mistério, segredo, benevolência, indiferença, sacralidade, oh meu Deus, laicidade, inspiração, profecia, luz da noite, trevas de dia. Então vai ter algumas palavrinhas chaves, algumas explicações bem sucintas, tá? Não dá para aprender tarô, né, pelo livreto, mas vai ter algumas explicaçõezinhas a respeito do deck. A Lois Carabel sempre manda duas lâminas extras, né, como que de apresentação e proteção da carta. Então, aqui, as redes sociais da Lois Carabel. E aqui, a outra carta de apresentação. Eu gosto de pegar essas cartas aqui e utilizar como marcador de livro, sabe? Esse é o verso, um verso belíssimo, inclusive. Ela tem um efeito glossy, então não coloquei o flash, né, da câmera, porque ia refletir para vocês. Tem uma qualidade boa, uma gramatura boa também, tá bom? Gostei da qualidade das cartas, tem um tamanho razoável. Deixa eu comparar aqui com... Peguei o que estava aqui mais perto, que é o Golden Art Novial. Tem quase o mesmo tamanho, tá, gente? É um pouquitico mais larga, pouquíssima coisa mais larga, a altura é a mesma, a largura que é um cadiquinho maior. Então, vamos lá, gente. Esse deck aqui, faz tempo que eu tava namorando um deck que me trouxesse as duas polaridades da carta, né? O aspecto luz e o aspecto sombra. E aí tem aquele tarô vice-versa, que eu namoro ele já há um tempo, mas eu reluto em comprar porque o verso, digamos assim, a parte sombra, é do outro lado da carta. Então eu ainda tô um pouquinho cismada de comprar, né? E aí achei esse daqui por indicação da Jéssica. Se eu não me engano, o nome profissional dela, né, das redes sociais é Molina Tarot. Se eu não me engano, é isso. E aí ela comprou, colocou umas fotos lá, eu gostei da premissa, comprei. Então vamos lá, todas as cartas vão ter na parte de cima o aspecto luz, na parte de baixo o aspecto sombra. Então, é exemplo aqui da carta do louco, aqui não vai ter o cachorro, percebe? Ao invés de cachorro, vai ser um pombo, né? Guiando ele com a leveza, né? Com a espontaneidade, a entrega de estar aqui agora. Já aqui, a inconsequência, e o cachorro aí sim aparece avisando para ele.
da inconsequência, dele não estar medindo, né, as ações que ele está tendo, as ações que ele está tendo, enfim. Então, todas as cartas vão ser desta forma, vai ter o número do arcano, o nome do arcano, tanto nessa parte da carta, quanto nesta parte aqui da carta também, tá bom? Então, eu vou mostrar todas as cartas para vocês nas duas posições. Então, aqui é a carta do mago. Esse é o aspecto sombra, né, do mago, daquele que manipula, né, engana. Aqui é a sacerdotisa. Aqui ela tá com o livro na mão. O livro não, né, o pergaminho de Torá na mão. Aqui ela já está toda aberta. Não segura mais nenhum segredo em suas mãos. A Imperatriz. Eu achei muito interessante, para quem está começando, a parte luz das cartas, a grande maioria vai ser muito fiel ao tradicional. E aí, quem está começando tem uma pequena dificuldade, uma certa dificuldade, de assimilar o aspecto sombra da carta, ou em cartas negativas tem dificuldade em ver a polaridade luz, né? A polaridade positiva. E esse deck aqui ajuda bastante. Se vocês jogam, né, para quem joga aí cartas invertidas, também é uma ótima opção. Eu não jogo com cartas invertidas, tá? Ainda estou estudando a forma com a qual eu vou jogar esse deck, mas, pelo que eu me conheço, quando a carta sair numa casa desafiadora, numa casa negativa, aí eu vou ler a polaridade sombra da carta, né? Eu vou inverter a carta e eu gosto. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer nos meus atendimentos, eu atendo de duas formas para quem não sabe, né? Atendo por videochamada e atendo por mensagens de áudio com foto das tiragens. Então, a pessoa pode ter o jogo dela gravado aí para escutar quantas vezes ela quiser. E jogo também a videochamada. Na videochamada, desculpem, eu gosto muito de, conforme eu estou falando a respeito da questão que a pessoa perguntou, né? Enfim, explicando a respeito da tiragem, eu gosto muito de mostrar a figura para a pessoa. E aqui eu achei muito interessante, se porventura apareceu uma carta desafiadora, né, explicar para ela o porquê, aonde que eu estou vendo, aonde que se retrata a questão desafiadora na carta. Minha garganta tá bem seca hoje, gente. Já vou pedir desculpa por todas as tosses. A carta da morte com a bendita da caveira. Mas olha, é interessante, aqui é dia, é a transformação acontecendo. E aqui, inverno, retidão, apego, né? A coisas que não prosperam mais, não crescem mais. Achei muito interessante. Essa é uma das cartas que não vai ter uma fidelidade assim ao tradicional, porque ela se desmembrou, né? Tradicionalmente, a carta da temperança é uma única persona com 2 jarros na mão. Aqui são 2 personas, cada uma com seu jarro. Uma retém aqui como se fosse um pó, uma areia do tempo, né, no aspecto sombra, e aqui no aspecto luz é a água límpida, translúcida, até brilhante, né? Cada uma com uma simbologia dentro do seu peito. Aqui ela num semblante sereno, seguro, e aqui eu vou deixar vocês tontos, né? E aqui ela já mais apática, mais tristonha, digamos assim. A carta do diabo eu amei, porque muita gente olha essa carta e acha ela péssima, e eu vejo que o diabo somos nós,
né? São os nossos instintos que no momento em que a gente vive numa sociedade que fala que você não tem que ter defeito, que você não tem que ter medo, né? Você tem que superar isso tudo e fingir que não existe, transformar numa outra pessoa, você se torna prisioneiro de si mesmo, né? Mas quando você entende a sua verdadeira essência, é libertador. Você aprende com o seu próprio instinto. Eu amei essa carta do diabo. Eu amei. Retrata muito o que eu vejo nessa carta. A carta da torre. Tem aspecto luz na carta da torre? Tem. Não tem aspecto gostoso. Mas tem aspecto luz na carta da torre, sim. Na minha visão, tá? Respeito quem discorda. A carta da estrela também é a coisa mais linda. E novamente, aqui ela deveria, né, digamos assim, estar com 2 jarros. E de fato os 2 jarros estão aqui. Só que, ó, um ela está fornecendo, a outra está pegando, porque ela está sedenta, né? Está num campo árido. Somente com uma luzinha pequenininha aqui, uma estrela pequenininha, enquanto a outra está sendo iluminada pelo céu, né? Muito interessante esse deck, gente. A carta da lua. Barulho da rua. A carta do sol, que muitas pessoas falam, eu não consigo ver o aspecto sombra. Tem sim. Tem o aspecto sombra, sim. Muito interessante, inclusive. A carta do julgamento, eu achei essa carta fantástica. A carta do mundo. Muito lindo esse deck, gente. Muito lindo, de fácil entendimento. Estamos agora nos arcanos menores, naipe de copas. Aqui sendo o as, lado luz da sombra. Da sombra. Lado luz do arcano, lado sombra. Tô doida já. 2 de copas, aqui a parceria, né? Íntegra, entregue, tô gaga hoje. E aqui já não é bem assim. 3 de copas. Nos arcanos menores já sai um cadiquinho mais do tradicional, mas mesmo assim para mim ficou muito, muito, muito simples de entender, muito fácil. Você tá aprendendo tarô, tá com dificuldade, principalmente nos arcanos menores, eu acho que esse deck vai te ajudar bastante. Eu comprei, gente, numa promoção da Amazon, paguei muito baratinho. Eu acho que não tá mais nessa promoção, mas mesmo assim ele é um deck super acessível, tá? Vocês sabem que eu não ganho nada pra isso. Eu dou dicas mesmo, né? Até porque quando eu comecei a comprar, ninguém me deu dica nenhuma. Olha que interessante essa carta, gente. Muito lindo. Essa carta do 8 de copas, perfeita. Perfeita. Muito bacana. Muito bacana. 10 de copas. Dez de copas pra mim ficou um pouquinho uma carta meio paupérria, sabe? Não que eu não gostei da carta, mas me fez falta o contexto familiar que geralmente tem, né, no tradicional. Pajem de copas. Uma ele oferta, a outra ele toma. Né? Uma ele está levando, a outra ele está recebendo. Aqui é a mesma coisa. Um ele está levando, na outra ele está desperdiçando, jogando fora, se desfazendo, né? Rainha. Opa! E rei.
Naipe de ouros, pentáculos. Aqui a oferta sendo feita. Aqui a mão fechada ou a ausência de ofertas, né? Acho que a tiragem da semana que vem eu vou fazer com ele, gente. Adorei. Adorei. 3 de pentáculos. Quatro. No começo, gente, o 4 de pentáculos, eu nunca sabia. Quando eu estava segura, minha questão financeira, né? Eu fazia uma pergunta financeira. E aí eu nunca sabia se eu ia ter o suficiente para ficar tranquilinha ou se eu tinha que controlar porque ia faltar. Segura a grana para não passar por perrengue, sabe? Eu sempre ficava muito na dúvida no começo. E essa carta vai ajudar bastante quem tem, né, esse tipo de dúvida. 5 de pentáculos. Então, vai ser para mim um material de estudo muito, muito, muito bom, gente. Essa carta aqui não precisa nem inverter, né? 6 de pentáculos em cima, a terra, já você colhendo os frutos de coisas que você deu. E aqui a semente escondida, fechada. Semente, no caso, moeda. 7 de pentáculos, aqui a fartura, né? Que vem depois de um plantio árduo e nananã. E aqui, descontentamento. Aqui essa carta eu vejo perda também, mas aqui eu não consegui identificar essa perda. Vamos lá, vamos estudar, vamos estudar. 8 de pentáculos. Muito interessante também essa carta. Muito interessante. 9. Olha essa cara, gente. Adorei. 10 de pentáculos. Muito interessante, gente. Muito interessante. Pagem. Cavalheiro. Adoro essa carta. Como uma boa capricorniana, eu adoro essa carta. Rainha. Rei. Acho que tá dando para vocês verem bem, né? As de paus. Dois de paus. Sai bem do tradicional essa aqui, né? Muito, muito, muito. Acho que os arcanos maiores vão ser mais fiéis ao tradicional. Os menores vai ter uma leitura diferente, mas que remete bem ao significado, né, à premissa da carta. 4 de paus. Cinco. Amei essa carta porque o 5 de paus geralmente vai falar de treta, né? Mas ela tem um aspecto positivo que eu, pelo menos, enxergava muito no Scapino. Enxergava não, enxerga até hoje. Que é o trabalho em conjunto, né? Quando você dialoga, divide ideias, soma as ideias, soma-se forças, né? E aqui é treta mesmo. Eu tô certo, você tá errado, e aí o pau come na cadinoca. 6. A honra e a soberba, né? Desculpa. 7. Oito.
9 de paus. 10. Pajem. Agora começou o barulho não contente da rua da construção, gente. Vai ser assim. Pelo jeito, pelos próximos meses, os vídeos terão bastante barulho de fundo. Cavalheiro. Rainha. Eu amei essa carta. Eu acho que foi a minha preferida. Amei. Rei. Vamos começar então agora com o naipe de espadas. Engraçado, né? Aqui ela não quer olhar, aqui mostra o que ela não quer olhar. E quando olha, que pode ser libertador. Eu acho que de todos os naipes dos arcanos menores, esse daqui é o que vai ser mais enriquecedor, né? Porque geralmente a gente não consegue, digamos assim, ver um aspecto luz no naipe de espadas. E tem, gente, tudo é dual. Tudo é dual. Aqui o descanso, o repouso necessário, mas feito de bom grado. Já aqui não, né? Aqui já é uma coisa, uma pausa extremamente forçada. 5 de espadas. 6. 7. 8. Engraçado, né? Aqui já no naipe de espadas, o aspecto luz, que na verdade a gente veria assim, né? O 8 de espadas, por exemplo. Seria a pessoa acorrentada, presa nas próprias ideias, nos próprios conceitos. Aqui já vem a carta mostrando ela no aspecto luz, de se solte, né? Já dando o conselho, se solte. Muito interessante, muito, muito. Gostei demais desse deck, gente. Eu acho que só teve um deck, né, que eu comprei e não gostei até hoje. 9. Aqui é a libertação, né? Dos próprios pensamentos, clareza, discernimento. E aqui o contrário, que é o que geralmente a gente vê nas cartas, né? A depressão, a angústia, tudo causado por pensamentos, por não aceitação de processos. 10 de espadas. Pajem. Cavalheiro. Rainha. E rei. Eu amei, gente. Amei mesmo. Adorei esse verso. Eu gosto muito, né, de lua, arabesco. Gosto bastante. Aqui também vai dar uma sensação, não sei se para vocês fica nítido. Aqui é como se estivesse amanhecendo e aqui como se estivesse anoitecendo, mas de uma forma muito sutil. Então dá para quem joga, né, com carta reversa, dá para jogar com esse deck tranquilamente. Inclusive, eu acho que até a premissa desse deck. Eu que não uso cartas invertidas, vou achar a minha forma de jogar esse deck. Eu adorei, super indico. Para quem está começando, é uma ótima ferramenta para que você possa aprender
ambos os aspectos dos arcanos, tanto o aspecto luz quanto o aspecto sombra, porque o intuito de cada arcano é a gente encontrar o ponto de equilíbrio de cada um deles, né? Tudo é dual nesse planeta, as cartas não iam ser diferentes. E gostei bastante dessa premissa, gostei mesmo. Assistiu até aqui? Qual foi a sua percepção desse deck? Deixa aí nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e até a próxima!